Fala pessoal, aqui é a Evelyn do Decole Destinos e eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar na sua primeira viagem internacional. Pois é, eu já tive essa sensação, sei como é, e eu quis facilitar para vocês aí um checklist que eu utilizo aí nas minhas viagens internacionais, tá ok? Então vamos lá. Para começar, gente, você precisa definir aí o lugar. Pois é, às vezes você tem um período certo para tirar férias e esse período certo tem que casar com o lugar que você vai, tá? Então você tem que escolher o lugar e de acordo aí com o lugar a melhor época para visitar, tá bom? Por quê? Às vezes eu quero conhecer, exemplo, o Chile. O Chile, eu quero conhecer o Chile quando? Na neve? Sem neve? E aí eu tenho que verificar essa época para visitar o Chile. Como que eu verifico? No próprio Google, você joga ali melhor época para visitar o Chile, tá bom? Então é bem simples. Documentação exigida. Tem lugares que exigem visto, tem lugares que não existem, tem lugar que exige passaporte, tem lugar que exige vacina, uma vacina determinada, como a febre amarela. Então, você tem que verificar se esse lugar que você está visitando exige aí a vacina da febre amarela, exige algum seguro específico. Então, importantíssimo você verificar essa documentação exigida. O idioma. Qual o idioma que fala no lugar? Eu sei alguma coisa de inglês? Esse lugar só fala inglês? Espanhol. Espanhol ainda dá para se virar aí no portunhol, né? Então, assim, tem que saber qual idioma também é falado no local, ok? E aí, a gente vai para a próxima fase, que é reservar a passagem. Eu coloquei aqui reservar a passagem com montar roteiro junto, porque em algumas situações você vai ter que casar a reserva da passagem com a montagem do roteiro. Em qual situação? Pode me dar um exemplo aí? Sim, posso dar um exemplo. Eu, por exemplo, fui para Colômbia. Eu queria visitar Bogotá e Cartagena. Então, eu tinha que comprar passagem de Bogotá para Cartagena, de Cartagena para Bogotá, para poder voltar aqui para o Rio. Então, eu tinha que definir quanto tempo eu ia ficar em Bogotá, quanto tempo eu ia ficar em Cartagena, e isso incluía meu roteiro. Eu tinha que verificar ali a questão do roteiro. Não exatamente elaborar todo o roteiro, né? O que, que eu vou fazer em Cartagena, o que, que eu vou fazer em Bogotá, mas eu tinha que ter uma noção do que tem em Cartagena, do que tem em Bogotá, para eu poder ali comprar a quantidade de dias que eu gostaria ali de ficar em Bogotá, a quantidade de dias que eu gostaria de ficar em Cartagena. Então, muitas vezes eu tenho que fazer isso junto. Mas vamos supor que eu vou só para um lugar específico, e ficar por ali. Então eu compro a passagem, tá? Como que eu compro a passagem? Google Voos. Muitas vezes eu pesquiso pelo Google Voos. Pesquiso, eu gosto, muitas vezes compro com milhas, mas eu sempre pesquiso pelo Google Voos para ver ali o período que está mais barato, tá? Pesquiso pelo Google Voos. Se não tem, salvo engano, tem uma aula aqui falando sobre como pesquisar melhor aí no Google Voos. Se não tiver, depois eu vou fazer essa aula aí para vocês. Aqui no nosso canal tem essa aula. Se não tiver, eu faço depois para vocês, tá bom? Mas, assim, existe sim maneiras de pesquisar aí no Google Voos para facilitar aí essa reserva da passagem. Se você tiver milhas, melhor ainda, que aí você compra com as milhas aéreas, tá bom? Faz a emissão aí com as milhas aéreas. Vamos lá. Então, aí você parte para a montagem do roteiro. Você tem que definir o roteiro. Sim, tem que definir porque você tem que verificar aí a questão do hotel. Por exemplo, quando eu fui para o Uruguai, eu fiquei um tempo em Colônia, fiquei um tempo em Buenos Aires, fiquei um tempo. Buenos Aires, no caso, é Argentina, como é perto, eu fui lá na Argentina. Fiquei um tempo em Punta, fiquei um tempo em Colônia de Sacramento e Montevidéu. Então eu me movimentei bastante nessa viagem. Então eu precisei definir ali meu roteiro, verificar a questão do transporte, né? Se tem Uber, se é táxi, uma questão importantíssima. Se você pode dirigir, se você vai alugar o carro, você tem que verificar se você pode dirigir naquele país, tá bom? A questão do táxi, é importantíssimo. Você vai pegar um táxi em outro país, defina o valor antes, tá? Muitos países você tem que perguntar, fulano, eu vou de tal lugar para tal lugar, quanto que é antes? Porque depois que você pega o táxi, vai parar naquele local e o cara pode falar ali o valor que ele quiser e você vai ter que pagar, porque senão vai já gerar uma confusão aí em outro país. Então, país que utiliza táxi, por exemplo, como a Colômbia, eu utilizei muito táxi.
eu sempre defini o valor. Ó, eu vou daqui até ali, quanto que é? E aí a gente definia antes de pegar esse transporte. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem Uber, então já tem um valor fixo ali no aplicativo da Uber. Então, assim, vai alugar carro, verifique também a questão. Eu posso utilizar ali eu posso utilizar minha habilitação nesse país, né? É válida? E também tem outras questões. Por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pegou um carro para ir de Miami para Orlando. E a gente se ferrou. É uma questão que pouca gente sabe, né? Mas, por exemplo, lá eles me ofereceram para eu fechar tipo um passe livre, né? Vamos dizer aí, como se fosse o sem parar, né? E eu não peguei esse sem parar. Depois, a conta veio com os pedágios. Cara, nos Estados Unidos tem muito pedágio. Eles ofereceram isso mais ou menos, seria R$ 600. E eu achei que ele queria me enrolar, né? Ninguém tinha me avisado, fui para lá, achei que eles queriam me enrolar. E depois a conta veio e foi faixa aí de R$ 1.500 que a gente gastou só com o pedágio. Só com o pedágio, inacreditável. Ainda bem que a gente estava em 4 pessoas para poder dividir. Então, assim, é importante pesquisar isso. Como eu pesquiso? Google. Hoje também tem o chat GPT que ajuda bastante nessa questão da montagem do roteiro, tá bom, gente? E a questão do transporte, Google, você vê aí blogs, vai depender do país que você vai. Cada país é um país em relação a isso. Se aceita Uber, se é táxi, se é melhor alugar carro. Então, assim, cada país tem aí uma. Vai depender muito do país que você vai escolher, e aí você vai ter que definir, pesquisar sobre isso, tá bom? Passada essa fase, vamos para a reserva de hotel. Então, eu verifico aí, o transporte, por exemplo, passa ônibus, não passa ônibus, aí, aí eu vou pro hotel. Eu vou pro hotel. No hotel, tem estacionamento. Se eu reservei carro, eu tenho que verificar a questão do estacionamento. Por exemplo, nos Estados Unidos, o carro mesmo ficando na rua, você tem que pagar em dólar. Então, senão você pode levar uma multa, ter o carro rebocado. Então, é complicado. Então, você tem que verificar a questão do estacionamento. Verificar a localização do hotel, se está adequado aí com o seu roteiro, tá? Então, hotel, eu geralmente reservo pelo Booking. Não é uma indicação, ou Airbnb, né? Eu também reservo pelo Airbnb. Não é uma indicação, eu já tive até, inclusive, problema com a Booking em relação à reserva de hotel no exterior. Mas eu geralmente reservo pela Booking, ou eu reservo com as minhas milhas, porque também dá para reservar hotel com milhas. E dá super certo, já fiz isso várias vezes no exterior e foi super tranquilo. Então, assim, eu reservo, tem aí a Booking, tem aí a Airbnb, tem aí hotels.com, então você escolhe a melhor maneira. Eu faço essa reserva mediante um terceiro, porque é muito complicado fechar direto com alguém no exterior, você não conhece, pode entrar num site que seja falso, e aí acabar sendo enganado, né? Tem muito risco de você não fechar com uma empresa terceira. Eu prefiro fechar com uma empresa terceira, tá bom? Passado isso, avisar cartão. Quando você vai para o exterior, você tem um cartão de crédito, você tem que informar o cartão o período que você vai ficar fora. Por quê? Você corre o risco do cartão não passar. Pois é, porque ele vai desconfiar. Você nunca esteve, por exemplo, na Colômbia e você vai passar o cartão lá na Colômbia, ele vai desconfiar que alguma coisa está errada. Então, você tem que informar que você vai para o exterior. Lembrando que pagamento no cartão de crédito você vai pagar IOF, tá? Então, informa. Entra no aplicativo do cartão e informa o período que você vai ficar aí no exterior. Em qual local que você vai ficar? É na América do Sul? Geralmente eles perguntam isso. É na América do Sul? É na América Central? Qual o lugar que você vai ficar? Então, você tem que informar o cartão esse período, tá bom? Vamos lá. Reserva de passeios. Como é que funciona a reserva de passeios? Você vai pesquisar a necessidade de reservar com antecedência. Tem lugares que você pode reservar lá na hora e você vai conseguir tranquilamente, tá bom? Até para você pechinchar, chorar um desconto e você consegue aí pesquisar. Mas hoje tem sites também internacionais aí que dá para você já deixar reservado esse passeio, tá? Mas se não for um passeio muito urgente, com muita demanda, você prefira ir reservar no lugar, que aí você pechincha,
tá? Por exemplo, um lugar que tem muita demanda, a Disney, né? Então, por exemplo, quando fui para lá, eu acabei reservando com antecedência, porque eu fiquei com medo de não ter o ingresso para eu ir. Então, assim, tirando esses detalhes de lugares que são muito, tem muita procura, sofre muita procura, você pode reservar no lugar. Mas é bom pesquisar quais são os passeios principais, em quais lugares você pode comprar, né? Geralmente, lugares turísticos vai ter lá a gente te oferecendo passeios o tempo inteiro, tá? Vamos lá, próximo. Seguro viagem. Gente, não viaje sem seguro viagem. Pois é, não dá para viajar sem seguro viagem. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem o SUS, né? Então, a pessoa que vem do exterior para cá, se acontecer alguma coisa, tem um hospital público para atender. Mas tem muitos e muitos países que não tem isso. Não tem hospital público. Então, se acontecer qualquer coisa com você lá, você vai ficar na pista. Então, você vai entrar num hospital particular e depois vai ter que pagar uma fortuna pelo período ali que você ficou. Então, não dá bobeira. Seguro viagem, não se brinca. É muito barato e vale a pena viajar com seguro viagem. Eu, graças a Deus, nunca precisei acionar o seguro viagem. Nunca precisei. Mas eu sempre fecho seguro viagem, tá? Já aconteceu de uma amiga minha passar mal no exterior, passou mal nos Estados Unidos, teve que ir para o hospital particular e foi, ó, uma facada. Então não dá mole, tá? Seguro viagem é super importante e muito barato, por sinal, tá? Inclusive, eu vou botar o link aqui na descrição de como que eu faço a pesquisa do seguro viagem. Não é indicação, porque ali é só um site que você consegue pesquisar vários seguros de viagens ali e ver o melhor preço. Não estou indicando, até porque eu nunca precisei acionar. Eu estou mostrando para vocês a forma que eu fecho meu seguro viagem. Tem algumas pessoas, como eu também. Eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos agora, e como eu tinha fechado a taxa da viagem com o meu cartão, que é o Tudo Azul Visa Infinity, então a Visa, como o meu cartão é um top da Azul, a Visa tem esse seguro viagem, se eu comprei alguma coisa com eles, né? Do meu voo, por exemplo. Então, eu coloquei, fiz o contrato ali com a Visa, porque ela oferece esse seguro viagem. Mas, assim, às vezes, mesmo eu tendo esse seguro do cartão de crédito, eu faço um seguro por fora porque é barato e vale a pena, nem que eu vá com os dois, mas eu não quero sofrer o risco de ter alguma coisa no exterior e dar algum problema, tá? Então, quem tem cartão aí top, né, Black, tem e sendo Visa, tem esse seguro, por exemplo, esse seguro viagem que eu tô falando, que é possível acionar antes de ir. Antes de ir, você tem que fazer, tá? Antes de ir, você tem que fazer esse contrato, né? Digamos assim, mas não tem custo. Mas já por fora, né? Se você for fechar um seguro viagem, eu vou colocar o link aqui embaixo de um site que eu tenho um desconto aí para quem é meu seguidor. E esse site oferece aí uma gama de seguradoras e você escolhe ali o que se adequa ao seu perfil, tá? Como eu disse, eu nunca precisei acionar, mas eu sempre faço porque eu faço dessa maneira, é bem baratinho, vale a pena ir aí com esse seguro. Assim como, por exemplo, tem para aluguel de carro, que tem a Rent Car, né? Que tem lá várias opções de locadoras. Esse site que eu vou colocar aqui embaixo para vocês, na descrição, tem várias opções de. Ixi, desculpa, gente, vou para outra tela. Tem várias opções aí de seguradoras, tá? Falando de plano de internet, não dá para viajar para o exterior sem plano de internet. Você vai precisar do GPS. Eu já viajei uma vez só, sem o plano de internet, que foi até para Aruba. E só que antes eu tinha feito toda a pesquisa de Aruba, então eu tinha Aruba na minha cabeça, como é que era o mapa ali de Aruba. Mas mesmo assim, é bem complicado viajar sem o plano de internet. Eu não recomendo a ninguém viajar sem o plano de internet, tá? Vamos lá, falando de plano de internet. Eu, por exemplo, eu também fecho sempre. Geralmente eu fecho o e-chip, né? Que é o chip virtual. Que aí eu não preciso ficar trocando chip e correr o risco de perder o meu. Vou colocar aqui embaixo o link também para facilitar para vocês. Tá? Vou botar o link de todos os sites que geralmente eu procuro e fecho para vocês
para facilitar para vocês aí essa organização da viagem. Então, mas, por exemplo, até na última viagem que eu fiz agora para os Estados Unidos, eu mudei meu plano, eu tenho um plano da Claro e mudei para o Claro que inclui Américas, plano Américas. E aí, pô, foi super útil. Eu paguei uma diferença aí de 10, 15 reais por mês e o meu plano vai me atender aí em vários países da América, tanto do Sul, do Norte e Central. Então, e eles têm outros planos também. Então, de repente, se você tem plano da Claro, mas tem que ser pós-pago, tá? Se não tiver vale a pena fechar aí a internet, tá? Tem alguns lugares que você pode aí comprar a internet no local, né? Mas geralmente é o chip e você vai ter que trocar aí. Mas corre um grande risco. Porque olha só, quando você bota o chip lá no exterior, primeiro, né? Nem sempre vende no aeroporto. Mas quando você bota o chip no exterior, quando você inclui outro chip que não seja o chip virtual, primeira coisa que acontece, o WhatsApp te oferece a mudar de número. E isso aconteceu comigo, foi no Peru. Em março agora eu viajei para o Peru. E eu não comprei o chip virtual que geralmente eu compro. Aí a gente comprou um chip lá que eu tinha pesquisado, que dava para comprar lá. E aí o WhatsApp mandou uma mensagem para trocar o número. E meu esposo, né, o Joel, não entende tanto assim. Fica quieto, gente. Não entende tanto. Enfim, botou o número, o SMS que chegou. E ele acabou trocando o número do WhatsApp. Foi, ó, uma dor de cabeça. Porque como você não tem sinal no exterior, o sinal do seu no próprio número, você não consegue voltar para o número anterior. Então, ele ficou com o número de lá e a gente precisava que ele tivesse com o WhatsApp dele próprio daqui. Então, assim, foi um transtorno. Então, o chip virtual ajuda bastante, ou esse que eu estou falando aí, que é o plano da Claro, por exemplo, que me facilitou muito. Eu não estou ganhando nada com essa propaganda, mas, assim, eu gostei. Então, por isso que eu estou aqui para falar para vocês, tá? Que o plano da Claro foi bacana. Mas, assim, depende do país que você vai. Você tem que pesquisar se no país que você vai atende, esse plano atende, tá? Caso contrário, fecha aí um plano virtual ou pesquisa para ver se tem um plano no local, assim, que você consiga trocar o chip, mas sempre fique atento para não trocar o número do WhatsApp, tá, gente? Isso aí acontece e aí é aquela dor de cabeça, porque você vai ficar incomunicável com o seu número de WhatsApp totalmente diferente, internacional, tá? Vamos lá. Falando agora de câmbio. Olha como são vários tópicos que são abordados aí quando numa viagem para o exterior. São coisas que não dá para deixar de pesquisar, né? De fazer, tá? Câmbio, gente. Nas minhas viagens internacionais, eu utilizo o cartão de débito internacional Wise. Funciona e muito, tá? Inclusive, ele tem um. Quando eu coloco, por exemplo, do real para o dólar, vamos supor que eu vou pagar em peso. Eu estou no Peru e vou pagar na moeda lá do Peru, exemplo. Ele já faz a conversão automática do dólar para o peso. Então, assim, o peso para o dólar para o peso, enfim. Se eu tiver dólar na minha carteira digital da Wise, ele já converte ali automaticamente, tá? Daquela moeda local. Então, assim, ele atende várias moedas no mundo, tá? O cartão Wise é muito bacana. Gosto muito, tá? Indico. Nas minhas viagens eu sempre utilizo o cartão Wise. E eu não tenho problema, porque assim, é complicado você ficar fazendo troca de moeda, tá? E ficar andando com um bolo de dinheiro na rua. Porque muitas vezes, por exemplo, você vai trocar R$ 1, poucas vezes. Porque se for trocar pelo dólar, você volta com uma mixaria. Mas vamos supor, você vai trocar o real por um peso, por exemplo, argentino, você vai ficar lá, cheio da grana. Só que não, é o mesmo dinheiro, só que uma quantidade de maior de notas ali. Então, o cartão facilita muito, até porque, vamos lá, às vezes você está longe de uma casa de câmbio e aí você faz um Pix da sua conta
do Brasil, né? Lá no exterior. Você lá no exterior faz um Pix da sua conta no Brasil para a conta Wise, cai na hora e você já converte ali para o dólar ou converte para a moeda local e já utiliza. Eu não recomendo você trocar tudo de uma vez pro exemplo, você vai para um lugar que é peso, trocar tudo por peso, porque às vezes essa moeda você só vai conseguir utilizar nesse país. Então, se você voltar de lá e não utilizou tudo que está ali, vai ficar ali parado por um bom tempo até você voltar nesse país, por exemplo. Então, uma moeda que dá para utilizar em qualquer lugar aí do mundo é o dólar. Então, assim, você botando no dólar, você não corre esse risco. Agora, você colocando num peso determinado, peso argentino, por exemplo, você corre esse risco de ficar com a moeda parada ali, tá? Então, tenha esse cuidado, né, de fazer um cartão internacional, cartão de débito internacional. Inclusive, vou colocar também um link aqui para vocês que está isentando, porque assim, quando você vai trocar o real pelo dólar ou por qualquer outra moeda, você geralmente paga um IOF e tem uma taxa administrativa quando você vai pegar aí em espécie, tá? E até quando você vai passar também para o cartão Wise. A diferença é que o cartão Wise cobra menos do que você fazer essa troca numa loja física, né? De espécie para espécie. Mas aí eu vou colocar um link aqui embaixo para vocês com um presente, tá? Não sei até quando vai, mas eu vou deixar o link aqui de até 3.000 reais são isentos. Então, a sua primeira transferência de até 3.000 reais, né? O primeiro câmbio que você fizer, até 3.000. Ou seja, se você fizer menos, vai perder se você fizer depois. Então, você tem que fazer até 3.000. Vamos supor que você faça 500 agora e já faça essa transferência. Ou seja, o brinde vai valer só para esse 500. Quando você fizer 500 de novo, já não vai valer. Então, se você já sabe que vai utilizar 3.000 reais, já faz logo dos 3.000. E aí, você não corre esse risco, tá bom? Aí você de perder esse brinde aí, que é isenção aí das taxas, tá? Então você vai ter um desconto aí na primeira transferência até 3.000. Vou deixar o link aqui abaixo, que aí você fazendo por esse link, tem que ser pelo link. Se você fizer baixar lá o aplicativo da Wise direto no celular, não vai ganhar esse descontão aí até 3.000 reais, essa taxa, né, que é paga. Porque assim, quando você joga no Google dólar, preço do dólar hoje, aquele valor, quando você vai fazer um dólar de turismo, né, quando você vai fazer a troca da moeda, você tem que pagar algumas taxas. E aí, nesse até 3.000, você vai estar isento, tá? Outra questão, vamos falar aqui. Tá, a gente já falou que você tem que ter um cartão de débito internacional muito importante. Você tá levando aí seu cartão de crédito também, né? Agora, se você for levar dinheiro, que é importante levar o dinheiro também em real, tá? Dependendo do lugar, vai ter várias casas de câmbio. Então você tem que pesquisar. Esse lugar que eu tô indo tem casas de câmbio para fazer troca, tá? Eu geralmente, por exemplo, se eu vou para um lugar que é dólar como os Estados Unidos, eu levo espécie em dólar também, tá? Levo um pouquinho, pelo menos um pouco para eu utilizar. Mas eu uso mais o cartão Wise. Utilizo muito mais o cartão Wise. E muito pouco o cartão de crédito, porque senão dá ruim depois, que o IOF vem rasgando depois. Mas se eu vou para um lugar, por exemplo, o Peru tem muitas casas de câmbio na parte principal lá, turística. Então, o que eu fiz? Eu troquei um pouquinho de real pela moeda local no aeroporto. Meu gato tá aprontando. Troquei. Depois eu vou apresentar para vocês o alvo. Eu troquei, então, um pouco. No aeroporto, eu faço um pouco da troca da moeda. E aí, depois, eu deixo para trocar no centro. Por quê? A troca no centro geralmente é mais vantajosa que no aeroporto, tá? Então eu sempre troco um pouquinho. Vou trocando aos poucos. Por quê? É aquilo que eu falei, para não deixar sobrar. Porque se sobrar, não vai usar tão cedo, entendeu? A não ser que algum familiar, algum amigo esteja indo para esse local e você faz essa troca. Mas assim, não vale a pena. Se for dólar, ok. Mas se não for dólar, não vale a pena comprar muita moeda local, ok? Próximo passo aí. Próximo passo, separar os documentos. Gente, vamos lá. Tem que separar todos os documentos necessários para a viagem com antecedência. Separa aí num envelope, tá? Separar os cartões, né?
verificar até aí a questão aí se seu cartão é aceito em sala VIP, eu não coloquei aqui, mas se o seu cartão é aceito em sala VIP, separar o dinheiro e imprimir. O que eu preciso imprimir? Gente, não deixe de imprimir. O check-in aí, né? As informações de voo. Por quê? Eles geralmente querem saber quando você vai e quando você volta, tá bom? Outra questão, hotel. Onde que eu vou ficar hospedado? Eles perguntam isso. Onde você vai ficar hospedado? Tá? Para eles terem uma noção de quanto tempo você vai ficar ali. Se você vai para um cruzeiro, leva as informações do cruzeiro, tá bom? Todas as informações necessárias, tá? Para você entrar aí no país, em outro país. Arrumar mala. Arrumar mala, você vai ver aí um checklist da mala. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Até separei aqui. Você pode vir aqui, ó, jogar no Google checklist viagem internacional. Eu pego um checklist desse aqui, ó, como um desse aqui, exemplo, e vou fazendo aí o passo a passo, tá? Para ver se eu não estou esquecendo nada. Então, você pode fazer isso também, tá? Falando de adaptador universal, cada país que você vai tem aí um tipo de tomada. Então, é bom você ter um adaptador universal que você não se incomoda com isso, entendeu? Você não precisa ficar pensando nisso. Então, tendo um adaptador universal, eu vou ver algum aqui para eu colocar o link para vocês, de um adaptador universal que eu tenho, tá? Então, toda viagem eu levo, porque, às vezes, por exemplo, no cruzeiro, você vai para vários países, e cada país ali tem um tipo de tomada. Então, você tem que ter um adaptador universal, muito importante. Água, viagem internacional, normalmente não pode levar água. Aí cabe uma dúvida que muita gente tem. Eu posso levar a garrafa de água, como essa aqui, ó? Posso levar? Gente, eu já testei, tá? Pode. Eu levo sempre garrafa até 1 litro, mais ou menos assim. Pego uma garrafa de 1 litro que seja conserve água gelada e levo, porque a água é caro no exterior. Então, às vezes, eu compro uma garrafa grande de água e vou enchendo a minha garrafinha. E vou para a rua, depois volto, encho a minha garrafa. Então, assim, pode levar a garrafa que conserva aí água gelada? Pode, tá? A questão é que quando você vai passar no raio-x, ela tem que estar vazia. Depois que passou o raio-x, você pode, se tiver algum bebedouro, você vai lá e enche e entra no avião, tá? Mas você não pode ter água ali, tá? Como nenhum outro líquido. Tem aí o tamanho do líquido que você pode passar. Eu tô falando de bagagem de mão, até 10 quilos, ou a mochila, enfim. Não pode ter líquido, tá? Se tiver líquido, tem o tamanho, até 100 ml que você pode levar. Mas, assim, é complicado, tá? Se for despachar, melhor, coloca ali na mala de despacho. Agora, a questão da água, eles pedem para jogar fora, ou você vai ter que beber tudo ali antes de entrar. Mas eu levei a garrafinha e deu super certo. E me salvou aí de ter que pagar água super caro no exterior. Muitos lugares são bem caros água. E eu bebo muita água. Então, assim, eu levo minha garrafinha sempre. Drone é uma dúvida que muita gente tem. Posso levar drone para o exterior? Eu já levei, tá? Nunca tive problema. Levei tanto para Aruba, levei até para os Estados Unidos. Então, assim, não tive problema de levar drone para o exterior, tá? Para cruzeiro, eu tive problema. Eu não consegui utilizar meu drone nem em uma parada do cruzeiro. Eles pegaram meu drone na hora que eu entrei no cruzeiro e só me devolveram quando eu saí do cruzeiro. Então, assim, eu não consegui utilizar. Então, se você vai para um cruzeiro, nem perde tempo aí de levar o drone, porque você não vai conseguir utilizar. Mas viajar de avião levando o drone, eu consegui, tá? Consegui levar o drone. Remédios. Se você tem aí algum remédio específico que você utiliza controlado, leva uma receitinha que você utiliza esse remédio controlado. Mas eu recomendo a você fazer uma bolsinha de viagem de remédio, com todos os tipos de remédio aí que pode dar mais pane, tá? Remédio de dor de cabeça, remédio de dor de barriga, remédio de pressão, todo tipo de remédio que é mais provável de
Voltando, fui cortada aqui do nada, levei um corte aqui. Enfim, voltando, check-in voo. Então, assim que abrir, é necessário fazer aí, para você saber aí o horário que você vai ter que chegar direitinho. Vai que o voo deu uma mudada no horário, então, assim, é bom assim que abrir, você faz o check-in, tá bom? Preparação, dia anterior, deixa tudo separadinho, tá? Já bota o celular para despertar no horário correto, se for um voo aí pela manhã. Evita comer besteira, tá? Para você ter aí uma ótima viagem, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu preparo aí para minhas viagens, né, internacionais, e eu quis aí ajudar vocês de alguma forma. Se foi útil, curte, compartilha aí com seus amigos, com seu familiar e se inscreva no nosso canal, que a gente vai ter muito mais dicas aí para vocês, tá bom? A ideia é fazer um vídeo aí sempre, se possível, toda semana, tá bom? Então, assim, deixa aí seu comentário, que eu vou estar respondendo. Vou colocar aqui os links para ajudar vocês nessa pesquisa, nessa organização dessa viagem internacional, que vai ser, ó, uma beleza, tá bom? Te espero então no próximo vídeo do canal. Uma boa viagem, até breve. Tchau, tchau.